A Voz do Campo esteve no escritório de Antônio Delfim Neto. Delfim Neto se confunde com a história do Brasil, economista, professor, político brasileiro, ministro da Fazenda, que fez história no nosso Brasil e gentilmente nos recebe na manhã desta quarta-feira em seu escritório aqui em São Paulo. Sempre ministro Delfim Neto. Satisfação estar aqui, programa A Voz do Campo, Marcelo Brum, e nós convidamos para estar conosco também Francisco Villa, que é diretor da Sociedade Rural Brasileira e consultor também, que nos acompanha nesta entrevista, nesse bate-papo com Delfim Neto. Sempre ministro, bom dia, satisfação estar aqui com o senhor. Bom dia, é uma alegria recebê-los, é uma alegria poder conversar com vocês sobre a Voz do Campo. Na verdade, a agricultura é um setor de extrema importância no Brasil. A agricultura tem sustentado, na verdade, a economia brasileira ao longo de todos esses anos. A agricultura foi a base do desenvolvimento e continuará sendo a base desse desenvolvimento. Bom, agricultura a gente tem dito ao redor do Brasil, onde a gente tem ido, ministro Delfim, que sem agricultor não tem churrasco, sem agricultor não tem hambúrguer. Essa é a mensagem que a Voz do Campo está passando. O que lhe parece uma mensagem assim, ministro Delfim? Não, sem agricultura não tem como comer. Sem comer não tem gente. É profundo, né? Francisco Villa, nosso parceiro da Voz do Campo. Bom dia, Villa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ministro. Eu gostaria de aproveitar essa sua ilustre presença aqui para lembrar que, em termos de turbulências, os mortais, nós aqui, consultam os oráculos para saber como são os sinais para o futuro, porque nós sabemos que o Brasil é um país continental que fez uma trajetória extraordinária no tempo quando o senhor estava em várias funções no Ministério, agora está numa fase de transição e nós queríamos saber o seguinte, o que nós podemos comunicar para os jovens do agro, porque com a perda da conta de café, o entusiasmo pelo processo da industrialização, a ampliação da economia de serviços, que o senhor acompanhou ao longo dos últimos 70 anos, o senhor poderia jamais ter imaginado o papel que o agro exerce hoje na macroeconomia brasileira? Deixa eu lhe dizer, desde o início, na verdade, desde 1967, quando nós começamos o governo no Costa e Silva, o objetivo era reduzir a importância do café. Naquele tempo, o café era câmbio. Café era 70% do valor das exportações. Quando havia uma geada, a demanda de café era muito inelástica, nós éramos os principais fornecedores de café do mundo, os preços do café disparavam, a receita cambial brasileira crescia, o câmbio, portanto, desvalorizava, e tudo aquilo que estava começando a ser produzido no Brasil era destruído. Quer dizer, o café era, ao mesmo tempo, a riqueza e um problema para o Brasil. Quando ele estava bem, aquele sujeito que na Rua da Moca estava começando a fabricar uma roda, quebrava. Mas não era reduzir a importância do café absolutamente. Era reduzir a importância do café na receita de exportação. Ou seja, você teria que desenvolver outras atividades agrícolas para que, sem que o volume de café, sem que a receita do café diminuísse, ela perdesse a importância. A ideia era a seguinte: quando começou o governo Costa e Silva, o café representava 70% da receita. A ideia era terminar em 10%. E foi o que aconteceu. Na verdade, você teve uma substituição da agricultura, o café continuou muito importante, mas você desenvolveu outras exportações agrícolas, particularmente a soja,
que foram verdadeiras revoluções. A Embrapa começou o trabalho. Não, a Embrapa só veio posteriormente. Mas imaginou se o senhor estava acreditando, aqueles poucos cientistas, que o Cerrado poderia ser... Não tem, deixa eu lhe dizer. Essa questão que você está me colocando, Francisco, é muito interessante. O velho Godin dizia o seguinte: você pode copiar tudo, na indústria você pode copiar tudo, mas não tem nenhuma agricultura tropical. O Brasil não tem de quem copiar. O Brasil vai ter que construir a sua agricultura. Essa é a ideia original da Embrapa. A Embrapa foi originada em 70, 71, junto com o ministro Cirne Lima e com outros eminentes brasileiros. Nós fizemos uma coisa que parecia impossível. Nós mandamos para o exterior 2.000, pouco mais, de agrônomos, engenheiros, geólogos, biólogos. Nós construímos uma massa crítica que, quando voltou ao Brasil, pôde fazer pesquisas independentes. Foi essa gente que construiu, na verdade, a tal agricultura tropical. Foi essa gente que transformou o que era um passivo na economia brasileira, que era o cerrado, no seu maior ativo. Então, na verdade, essa revolução foi produzida pelo conhecimento, foi produzida pela iniciativa do governo de criar uma massa crítica concentrada na Embrapa, que produziu resultados extraordinários e que, infelizmente, não tem recebido nos últimos anos a atenção que devia receber. Mesmo assim, tem produzido muito, tem ajudado a ampliar a produtividade do setor agrícola. Na verdade, foi essa mudança do setor agrícola que acabou financiando a indústria. É isso. Se fizermos agora o pulo para o frente, nós podemos verificar o seguinte: conforme as empresas, conforme os institutos de pesquisa, nós estamos no início da revolução tecnológica. Já foi feito muita coisa, os gaúchos que foram para o norte, e a tecnologia tropical, mas agora tem novas tecnologias. Existe uma certa preocupação de alguns segmentos da sociedade que, como ocorreu na indústria, nos bancos e em outras áreas, haverá uma tendência natural para uma maior concentração em empresas grandes que têm capacidade tecnológica, que têm gestão avançada, que têm acesso aos meios financeiros e que, conforme a Embrapa, é uma previsão que não é científica, mas eles dizem que 40% dos 5 milhões dos produtores vão deixar de produzir nos próximos 15 anos até 2030. Então, isso significa não vai faltar comida, a comida vai ser melhor, mais seguro, mais barato, mas quase a metade dos atuais produtores vão ter que se ocupar em outras áreas. Isso é normal, quer dizer, na verdade, o Brasil se urbanizou com uma velocidade enorme, exatamente porque a agricultura teve um crescimento de produtividade gigantesca. Ao contrário do que se imaginava, e a CEPAL imaginava naquele momento, a restrição, a inflação não era produzida porque a agricultura não respondia aos preços. Pelo contrário, com a tese do Pastore ficou provado o seguinte: o agricultor brasileiro era tão esperto quanto o agricultor de qualquer lugar do mundo. Se ele tivesse estímulos, se ele recebesse estímulos adequados, ele respondia. E foi o que aconteceu. A agricultura brasileira respondeu sempre aos estímulos recebidos. Quando ela não respondeu, é porque ela não tinha estímulo. Durante anos, você manteve a taxa de câmbio controlada em 18,52. Quer dizer, você, nenhum nem dois, 8 anos praticamente com o Juscelino, e depois dele. Então, isso destruiu, na verdade, uma parte da agricultura. Hoje, a agricultura é uma outra coisa. A agricultura hoje
é uma atividade extremamente sofisticada. A agricultura é uma atividade onde o conhecimento é a coisa mais importante. A agricultura não é o Jeca Tatu. A agricultura hoje é do engenheiro que está comandando um trator, que está com uma cabine com ar-condicionado, está medindo o pH o pH do solo a cada instante, quanto é de NPK que ele precisa, o que ele precisa fazer para melhorar a sua fruta. Ela é uma atividade, na minha opinião, tão sofisticada ou mais do que a indústria. Então, acabou-se esse negócio de que você imaginar que a agricultura era uma coisa residual. Não, a agricultura é uma coisa absolutamente fundamental. Está nos faltando ainda um avanço, que é a garantia da safra. Ou seja, está nos faltando um seguro de safra. Porque o seguro de safra vai libertar definitivamente o agricultor dos seus compromissos. Porque a agricultura ela é não só extremamente sofisticada, mas ela é extremamente sensível ao clima. E quando você tem um fracasso, você financiou a sua safra, não adianta renegociar, porque você não pode carregar o passivo atrás de você. Tanto é verdade que uma boa parte dessa agricultura sofreu muito no Plano Real. O Plano Real foi um golpe contra a agricultura. Na preparação do Plano Real, o que se dizia? Vai ter preço mínimo extraordinário, vai ter crédito, vai ter tudo. Houve uma enorme safra. E o que fez o governo? Cortou o crédito, não garantiu o preço mínimo, transferiu, na minha opinião, do setor agrícola para o setor urbano mais de 4% do PIB para que funcionasse o Plano Real. Quer dizer, a agricultura pegou um preço enorme para o Plano Real, que nunca está sido imaginado, nunca tem sido analisado com cuidado. Mas a agricultura, eu volto a insistir, é hoje um setor extremamente sofisticado do ponto de vista tecnológico. E isso se deve realmente, a uma boa parte, à Embrapa. Mas nós temos aqui um desafio para o futuro. Primeiro, todo mundo sempre fala da infraestrutura, mas esse problema se resolve em 5 até 10 anos. E o governo está no caminho para fazer isso. E tem uma outra estrutura que é mais complicado para modernizar, que é a mente cívica das pessoas que são os agricultores. Nós temos 20 empresas montadoras, quando eles têm o problema, vão para Brasília, choram um pouquinho, já tem um subsídio. Nós temos 5 milhões de produtores que não se articulam entre eles. E hoje, aquele produtor com 45, 55 anos, que trabalha muito, ele está bem frustrado com o governo, com o sindicato, com o banco, com o mercado, com tudo. Mas não adianta nada de se reclamar se você está em cima de uma mina de ouro. Então, os jovens, hoje, com 25, 26 anos, que na sua visão de política experiente, e de professor de muitos e muitos e muitos milhares de alunos, como a gente consegue injetar uma vontade cívica para que eles usam acesso a sindicatos, para eles se envolvem em associações, para eles entram em partidos para mudar tudo aquilo que os pais dizem que não está funcionando. Deixa eu lhe dizer, na verdade, é um equívoco. Ninguém é produtor apenas. Todos nós somos cidadãos. Se você não participar da política, se você ativamente não participar da política, se você não escolher um partido político para ir lá toda quinta-feira à noite e tentar impor as suas ideias, discutir. Eu fico besta de ver que as pessoas não saibam que uma boa coisa é ser de um partido político.
Tanto que toda quinta-feira à noite ele pode dizer para a mulher dele, estou indo para o partido. E sabe Deus para onde ele está indo. De forma que a ideia de que o cidadão está separado do produtor é equivocada. Essa rapaziada de 25, 26 anos, 24, 18, já não vai migrar para a cidade. A cidade hoje é hostil. Na verdade, eles têm na mão deles um patrimônio feito pelo avô, pelo pai, em que é perfeitamente utilizável para uma vida muito mais feliz e mais agradável. A agricultura é um setor onde, com o mínimo de inteligência, você tem o máximo de resultado. Este é que é o ponto central. Então, o que nós precisamos induzir essa meninada é provar o seguinte: eles têm que também adquirir o conhecimento. Você se referiu ao problema da infraestrutura, que foi abandonado. Você não tem um investimento grande desde 85. Quer dizer, o último sujeito que fez estrada nesse país se chamou Andreasa. Foi quem levou aquela gauchada lá de baixo, aqui para o meio oeste, e que produziu essa revolução que nós estamos vivendo. E que hoje está na Bahia, está em todos os lugares, está no Mapito, está no Piauí, no Mapito, está no... Então, o que eu digo é o seguinte: a agricultura está faltando este ponto. Se nós desenvolvermos, como estamos desenvolvendo lentamente, um seguro de safra adequado, você terá, na verdade, libertado a agricultura para ser não só a eficiência que ela tem, mas para ser uma instituição permanente, para abrigar essa juventude, e que ela tem que saber o seguinte: a urbanização é hostil, a urbanização não produz alegria, a urbanização não dá para você a oportunidade de você se realizar de verdade. A vida na atividade agrícola é muito mais rica e muito mais natural. Ministro Delfim, o governo Temer está tratando nesse exato momento da questão do investimento estrangeiro em terras no Brasil, especialmente em áreas de fronteira. Nós temos um exemplo no Rio Grande do Sul, uma área de floresta, milhares de hectares já estão com floresta, e que empresas têm interesse, e para a região é interessante o desenvolvimento. O que lhe parece isso, ministro Delfim? Deixa ele dizer, eu não vejo nenhuma razão para você ter restrições à compra de terra para o estrangeiro. Ele não pode levar a terra daqui. O que você precisa é ter uma regulação adequada. Então, eu vou vender 100 mil hectares para um chinês que vai produzir soja. Eu preciso ter um controle, porque soja não é uma coisa uniforme. Depende da quantidade de umidade, depende de uma porção de coisa. Você precisa um controle, ou seja, um controle nos preços das exportações, para que não se transfiram lucros na forma de subfaturamento. Então, não há a menor dúvida de que isso não pode produzir nenhum efeito dramático, desde que você entenda o que você precisa controlar. Você não pode perder o controle. Você pega uma mina, por exemplo, uma mina de minério de ferro, pode ter 30% de ferro ou 70% de ferro. Então, quando se tratar de exportação, e é disso que se trata, o estrangeiro vem para produzir e exportar, você precisa tomar cuidado para que não haja, na verdade, transferência de lucros na base do subfaturamento. E mais nada. O resto é normal. Ela vai empregar os brasileiros, ela vai ajudar a desenvolver a infraestrutura, ela vai ajudar a fazer portos. Então, eu não vejo nenhum inconveniente. Na verdade, eu acho que existe uma contradição dentro do próprio setor. Quem já é muito grande,
e que pretende comprar alguma coisa, vai ter problemas. Por quê? Porque vai aumentar o preço da terra. Então, é preciso a gente levar muito em conta a posição de quem está objetando ou sendo a favor. Para o pequeno agricultor, ela provavelmente vai representar uma valorização da terra. Para o grande, vai apresentar uma dificuldade de crescer. Donald Trump, para o agro brasileiro, o que lhe parece o futuro do mundo com o governo americano, um perfil Donald Trump? O agro brasileiro pode ganhar? Eu acho que é muito difícil você imaginar. Nós temos muito pouca importância. Na verdade, nossas relações... Primeiro que os Estados Unidos é credor no nosso comércio exterior durante muito tempo. Nós não estamos no radar do Trump, o que é até muito bom. Porque quem está no radar do Trump pode se dar muito mal. Mas eu não acredito que tenha uma importância muito grande. O Trump, na verdade, vai encontrar o controle de instituições muito sólidas. Você tem lá uma Constituição que funciona há 200 anos e funciona bem. De forma que ele vai ter um controle interno. Eu acho que há muita... tem muito teatro nesse negócio. O Trump é parte. O Trump é parte do establishment americano. Ele era muito mal considerado. Quer dizer, mas onde ele ganhou dinheiro? Onde ele ganhou dinheiro? Tá certo? Junto com os pares dele. Ele, do ponto de vista pessoal, ele tinha muito pouco prestígio junto à sua classe. Hoje está mudando. Mas o Trump, basta ver qual é a primeira medida do Trump. Restabelecer a liberdade do setor financeiro, o que é uma tragédia. O setor financeiro, quando não é controlado, o setor financeiro, quando não é submetido aos interesses do setor real da economia, prejudica o crescimento. Então, o que acontece é isto. Essa liberação que ele está propondo, que vai acabar com a lei Dodd-Frank, que contém muitos exageros, mas vai nos levar de volta às condições que produziram a crise de 2007. É preciso ler o relatório Pécora que os americanos, o Congresso fez com a crise de 29. O sistema financeiro que foi liberado a partir do governo do Reagan voltou a fazer todas as patifarias que tinha feito em 29. Esse é um setor que, se você não puser cabresto para que ele sirva ao setor real e não se sirva do setor real, ele produz dificuldades enormes. Então, eu realmente acho o seguinte, nada do que eu vejo no Trump vai levar a uma melhoria do sistema. Na medida em que ele desregular, ele vai simplesmente criar as condições para uma crise muito maior do que a que nós estamos vivendo, que vai pôr, na minha opinião, vai pôr em discussão não apenas o capitalismo, mas a democracia. Bom, o Vila tem mais um questionamento. Eu só também quero perguntar. Perguntei do Donald Trump, eu quero perguntar do Henrique Meirelles. Meirelles é um competente profissional, determinado. Na verdade, eu acho que o Temer tinha introjetado aquele programa do PMDB para o futuro, passo para o futuro, uma ponte para o futuro. O Temer entendeu o seguinte: há um razoável consenso sobre o que precisa ser feito. Não tem nenhuma escassez de pessoas com capacidade para fazê-lo. O que é que falta? Falta um sistema político que dê sustentação ao programa. Foi o que o Temer fez. O Temer construiu uma espécie de
parlamentarismo de ocasião, que está funcionando. Aprovou uma coisa que parecia impossível, que é o controle das despesas, está caminhando para aprovar uma boa reforma da Previdência, está caminhando para aprovar uma boa reforma do mercado de trabalho, está caminhando para aprovar uma lei de falência dos bancos de estados e municípios, para poder restabelecer a ordem que foi destruída no governo passado, de forma que eu tenho a impressão seguinte: o Brasil está no caminho certo, o Brasil está tentando recuperar as condições para voltar a crescer. Não vamos ter ilusão, a desordem fiscal brasileira é monumental. É monumental. Se nós não pusermos um pouco de ordem nisso, nós nunca mais voltaremos a crescer. O Rio Grande é um exemplo. Este governador teve a coragem de fazer o que tem que ser feito. Mas eu não tenho dúvida. Onde o Brizola passou, deixou o deserto. É isto. Não é só no... Você vê, são os dois casos. O Rio de Janeiro e o Rio Grande. O engenheiro era fogo. Vila. Ministro Delfim, se for fazer uma retrospectiva, deve ter passado por 5, 6 ciclos econômicos, desde que entrou na economia. E sempre teve um papel bastante ativo. Se podia voltar para trás, deveria ter mandado a pergunta um pouco antes para refletir, mas agora, shooting from the hips, como dizem os americanos, se podia voltar e fazer uma coisa diferente do que foi feito naquela altura, porque fez após análise do momento, mas agora já está vendo a dinâmica da história, teria alguma coisa que faria diferente? Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa é uma questão muito interessante. Quando o futuro virou passado, você fica muito mais esperto, você fica muito mais inteligente. O que eu quero ver é quando você tem que decidir naquele momento, com o conhecimento que você tem naquele momento, com o conhecimento que você tem da realidade daquele momento, é se você decidiria diferente. Eu acho que não. Na minha opinião, essa crítica, ela é prepóstera. Ela, na verdade, quando o futuro já é passado, você sabe tudo. Você não tem mais a incerteza. O drama da política econômica é a incerteza. Eu me lembro muito bem, quando nós fazíamos campanhas para ampliar a agricultura. A agricultura deve, na verdade, uma coisa importante a um gaúcho extraordinário, que se chamou Nestor Ioste, que foi o melhor presidente que o Banco do Brasil já teve até hoje. Nós nos reuníamos toda manhã no Ministério da Fazenda, o Galveias, que eu era ministro, eu e o Nestor Ioste. E o Nestor trazia os problemas do Brasil. Se tinha um problema de carne, o gigante, que era o gerente no Banco do Brasil e no Rio Grande, esclarecia o assunto. Você trazia o gigante, no dia seguinte estava resolvido. Por quê? Porque o Banco do Brasil eram os olhos e os braços do governo. Você tinha um problema de camarão no Ceará, o gerente do Brasil, do Banco do Brasil no Ceará, vinha, colocava a questão, decidia-se num dia, 24 horas depois, o Banco do Brasil estava operando para consertar aquilo. A soja, produto de um homem como Nestor. Um dia ele entrou na minha sala e disse: Delfim, apareceu um negócio, o soja, que está tomando conta de tudo. Agora eu levantei voo e no aeroporto está plantando soja. Produzia 300 mil toneladas por ano. Em 5 anos passou a produzir 6 milhões. Quem fez?
Pô, o Banco do Brasil, que fez as estradas, fez o porto, fez os armazéns, estimulou a produção, aquelas campanhas anuais em que os 3 ministros da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura viajavam ao Brasil para estimular a agricultura, é que produziram esse resultado que nós estamos vivendo. Nada disso é por acaso. Isso foi uma ação deliberada do governo, que sabia o que estava fazendo. A agricultura foi depois muito punida. A agricultura tem sido punida por uma política cambial errática. Agora mesmo, a soja de Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, não vai ser exportada a 3,06. Não vai. Então, ou seja, você vai ter uma safra, até agora se revela excelente, aí um sustinho, que esse diabo do El Niño está começando a pôr as mãozinhas de fora, tá certo? Pode prejudicar alguma coisa, mas nós vamos ter um aumento de safra de uns 15%, o que vai garantir, na verdade, o suprimento. E é mais importante, é em milho, ou seja, é porco, é frango. Você vai garantir o suprimento amplo e a preço mais adequado. Tudo está na direção correta. Mas eu volto a insistir. Nós precisamos prestar atenção na política cambial. Câmbio não é brincadeira. Câmbio não é para ser usado pelo setor financeiro para especular. Câmbio não foi feito para servir ao setor financeiro. Câmbio foi feito para servir ao setor que produz, a quem produz milho, feijão e tornos, e fresas, e automóveis. É disto que se trata. E na agricultura, eu volto a insistir, falta um pequeno complemento. É um grande esforço para que a gente generalize, a pouco e pouco, porque isso é uma coisa extremamente custosa, a garantia de safra. Quando você fizer isso, aquele pequeno agricultor e o grande ficarão independentes do governo. Eles simplesmente vão obedecer aos planos de safra, que é preciso que a gente diga, e na minha opinião, com toda a honestidade, foram muito razoáveis e muito bons nos últimos 12 ou 13 anos. É preciso aqui fazer justiça. Nós falamos de alguns personagens e eu tenho que falar em outro personagem, lhe perguntar a sua opinião. Donald Trump, Henrique Meirelles e o juiz Sérgio Moro. Eu acho que ele está cumprindo o seu papel. Na minha opinião, nós temos hoje... É um equívoco imaginar que o Lava Jato vai produzir uma perturbação no crescimento do Brasil. Ainda que no curto prazo ele possa produzir algum efeito, no longo prazo ele é um ponto de inflexão na história do Brasil. As relações incestuosas entre o Estado e o setor privado nunca mais serão as mesmas. O que está sendo feito hoje na Lava Jato vai mudar as relações entre o Estado e o setor privado, para muito melhor. Ou seja, a Lava Jato ela tem em si a possibilidade de acelerar o crescimento do Brasil pelo resto da sua história. Então, ainda que tenha causado algum pequeno problema no curto prazo, no longo prazo, o efeito dela vai ser muito bom para um crescimento equânime e sustentável. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, bate-papo com o sempre ministro Delfim Neto. Para a Voz do Campo é uma honra, eu como jovem profissional comunicador, estar diante de um homem que tem uma história fantástica no Brasil. Ministro Delfim, a fórmula para chegar aos 90 anos e com a mão assim, porque temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. 90 anos, 89 anos e uma saúde, uma vitalidade, determinando
Confesso que eu me impressionei com a sua saúde, está maravilhosamente bem. É só porque você não vê por dentro. Parabéns pro senhor, hein? Muito obrigado. É um privilegiado com a saúde, com 89 anos, ali com toda a vitalidade. Um grande abraço, saúde para o senhor. Esperamos logo para frente a gente ter um encontro novamente com o senhor. Foi uma grande alegria recebê-los e terei prazer de recebê-los novamente. Delfim Neto, o ministro de História no Brasil, recebeu a Voz do Campo em seu escritório em São Paulo para um bate-papo para falar de agricultura, de economia, de Brasil e também de Estados Unidos. Um grande abraço e até a próxima.